Olá, meu nome é Magno, sou líder do Ministério MUS, Ministério de Unção Silenciosa, que é o Ministério com Surdos aqui da Igreja na Vila de Alcântara. Também tenho formação como professor de língua portuguesa e nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, em que nós, enquanto sociedade, nós passamos por tantos questionamentos e muitas indagações vêm ao nosso pensamento, esse é o mês que nós estamos trazendo dentro da igreja, o mês do conhecimento. E para que possamos falar de como falar de tantas situações que estamos vivendo diante de um inimigo invisível chamado Covid-19 e diante de tantas famílias que estão chorando com as perdas dos seus entes queridos, nada mais propício nesse momento do que fazermos a leitura de Apocalipse. Mas o que é o livro de Apocalipse? Ele é um livro de revelação em que João ele recebeu essa revelação na ilha de Patmos. E nada melhor que nós, enquanto igreja, possamos fazer uso do livro de Apocalipse como qualquer uma outra obra dentro da Bíblia. Porque para que possamos entender o sentido que o autor quer transmitir, nós precisamos ter um bom vocabulário e a gente precisa ter um campo de leitura muito amplo para que a gente possa entender nas entrelinhas, a mensagem que o autor quer transmitir. Qual é o sentido que ele quer trazer? O que ele quer falar para você? E o que a gente pode falar, por exemplo, é a importância de nós termos o hábito de fazer a leitura, de ter o acesso à literatura. Eu fiz até mesmo aqui algumas anotações que eu acho importante compartilhar com você. A literatura, ela contribui para o enriquecimento intelectual de cada leitor, desenvolvendo em você um senso crítico e te despertando para novas experiências. Eu, enquanto professor, e você, enquanto aluno, você sabe o que significa a palavra aluno? Significa aquele que não tem luz. E nós, enquanto professores, somos nós os responsáveis de trazer a você a luz do conhecimento. E pensando em como nós podemos trabalhar a questão da leitura de textos, a gente tem que pensar exatamente o seguinte. Com que intenção que eu vou ler o livro de Apocalipse? Não somente o livro de Apocalipse, como qualquer um outro que você leia. O que sei sobre esse texto? E o que é que ele fala? O que é que o livro de Apocalipse fala ao seu coração? Então, para que você seja um leitor, é necessário que em alguns momentos, como em partes que são confusas, você possa fazer uma releitura e até mesmo palavras que você não conheça, que você possa fazer o uso do dicionário para que você possa entender melhor a transmissão do autor. E da mesma forma você pode criar imagens mentais para visualizar as descrições que são vagas. E como é que a gente pode compreender o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, ele é um livro que tem um sentido muito figurado. E o que veio a ser sentido figurado? É quando o autor, ele utiliza de uma mesma palavra, trazendo a ela um novo significado. E aí, eu vou trazer para vocês alguns exemplos. Porque antes da gente exemplificar, vale pensar o seguinte, que seja quando você lê a Bíblia, quando você lê alguma obra literária, seja ela de cunho teológico, de cunho pedagógico, ou qualquer uma obra que seja, o autor ele tem o poder de fazer com que a sua mensagem ela tenha um sentido conotativo ou denotativo. Como eu falei, conotativo ele tem um sentido figurado. E aí, como eu falei antes, o autor ele vai utilizar de uma mesma palavra um outro significado. E aí eu trouxe para vocês o exemplo de Apocalipse 12, versículo 1. Então apareceu no céu um grande sinal. Era uma mulher, o seu vestido era o sol e debaixo de seus pés estava a lua. E ela usava na cabeça uma coroa que tinha de 12 estrelas. Qual o sentido que quer ser falado aí? O que é que João quer transmitir? E qual é o grande significado? Isso é a forma
conotativa de um texto, diferente de algo que é denotativo, que é aquilo que existe o seu sentido real, verdadeiro, é um sentido completo, que a gente vai utilizar no caso, por exemplo, o Apocalipse 1, versículo 1. João contou tudo o que viu e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus, revelada por Jesus Cristo. Não existe nenhum outro significado mais amplo. Aqui está a literalidade da palavra. E é assim que Deus é conosco. Espero que eu possa ter te contribuído de alguma forma. E foi isso que Deus trouxe ao meu coração. Eu que trabalho na área de educação, gosto de falar acerca desses assuntos. E espero que de uma certa forma eu possa ter trazido um pouco de luz ao conhecimento de vocês. E que vocês possam usufruir daquilo que a palavra te dá. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente.